Shalom, shalom. Espero que vocês estejam bem aí, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar sobre o livro de Romanos. Shalom, shalom, sejam bem-vindos. Alane, Shalom, shalom. tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Deixa eu dar uma mudada aqui para melhorar o enquadramento. Tá muito escuro? Pronto, acho que assim ficou melhor. Não sei se tá escuro pra vocês aí. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Consegue, Alane? Eu tô ouvindo bem. Jóia, o pessoal que está na live consegue me ouvir bem? Só manda um joinha aí, se sim. Sejam bem-vindos. Joia, sejam muito bem-vindos. Um abraço a todos aí que estão participando da nossa live. Nós vamos esperar mais um minutinho, tá bom, Alane? E a gente já começa, então, a nossa live de hoje, que é uma live promissora, hein? Meu Deus, estou pensando sobre essa live de hoje. Uma live bem... Vou ter que falar essa palavra, bem pesada, viu? Mas a gente vai falar bastante dela e eu acho que o mais importante é que todos, no final, né, tenham um entendimento. Pelo menos nós vamos colocar aqui os nossos pontos de vista, tá bom? Então, cada um tem o seu ponto de vista. Na nossa live, nós vamos colocar o nosso ponto de vista, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos à nossa live. Nós vamos iniciar aí mais uns segundinhos, aí a gente já começa a falar do nosso assunto, que é a carta de Paulo aos Romanos. Alane, tá tudo bem por aí? Tudo bem. Aqui tá de Paris madrugada está já, né? fria ou não? Paris está Não, fria ou não? não, tá quente, Não? quente, bem gostoso. Bacana. Pessoal que está chegando, então, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos iniciar, Está sem então? som, alguém está dizendo que tá sem som. Sou eu? Será? De quem será, hein? O meu? Digam Vocês estão aí me se vocês... ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá? Então, beleza. Também estou te ouvindo bem. Tá normal, né? Vamos lá, então. Vamos iniciar. Gente, então vamos lá. Que Deus possa nos abençoar nessa live, que a misericórdia de Deus possa nos envolver e que o seu amor possa nos ajudar através do Espírito Santo nessa live. E ele possa nos guiar em tudo. Amém, amém, amém. Gente, vamos lá. Para quem não viu a primeira parte da carta de Paulo aos Romanos, ela já está salva aqui no meu Instagram. E vocês dá uma visitadinha lá, dá uma olhada, tá bom? E para você que já viu, ou para aquele que está vendo pela primeira vez, acompanhe a gente nesse raciocínio, que eu acho que a gente tem muita coisa para aprender junto nessa live, tá bom? Nós paramos no verso 16, é isso, Alane? 15, Isso mesmo. 15, 16. 16, verso 16. Então, no princípio aí, nós falamos um pouco sobre onde Paulo estava, qual era a situação, a importância dessa carta, tá? Tá toda na primeira sessão, a importância da carta, o que Paulo estava passando naquele momento, onde ele estava, enfim. Ele enaltece aí a fé da igreja de Roma, né? Uma igreja que ele ainda não tinha visitado, mas era desejo dele passar por Roma quando ele fosse... Era o desejo dele, né? Chegar até a Espanha para levar o evangelho até a Espanha, ou até o mundo conhecido, né? Era o desejo de Paulo. E, infelizmente, ele não pôde, mas nessa primeira parte aqui ele fala que ele era devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Era devedor porque ele conhecia o evangelho, as boas novas, como o Alane colocou bem aí, que era um costume dos romanos, quando conquistava, né? Ele trazia essa questão de as boas novas, quer dizer, vocês estão agora sob o governo de um monarca que vai fazer bem para vocês, vai fazer bem para a cultura de vocês e assim por diante. Então, Paulo fala sobre isso daí. E agora a gente entra no verso 16 e a gente vai expondo aqui, a Alane vai participando e agregando aí onde a gente não conseguir. Tá bom, Alane? Vamos lá? Tá bom, vamos. Bora, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, Paulo ele não se envergonhava do evangelho no sentido de mensagem, ele não se envergonhava de trazer essa mensagem do evangelho para as pessoas, independente de quem fosse a pessoa, ele não se envergonhava de trazer. Então, aqui já fica uma grande lição para a gente, né? Não importa quem é a pessoa que vai receber essa mensagem, não importa onde ela está, a cor da pele, a língua que ela fala, né? A situação econômica que ela vive, mas o mais importante é que a mensagem do evangelho chegue até as pessoas. E aí se cumpre o que Jesus falou lá em Marcos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, nesse verso aqui, a gente já abre aí alguns parâmetros, algumas coisas interessantes sobre o que Paulo quer dizer aí, né, Alane? É. Ele fala justamente disso do evangelho, né, de não envergonhar, porque a morte, né, de Cristo foi uma morte de cruz, e a morte, quem morria, né, crucificado, era uma morte muito baixa, né, de muita, assim, era uma vergonha muito grande morrer numa cruz, crucificado. Então, ele fala, não importa que ele morreu numa cruz, não me envergonho disso, não me envergonho de dizer como que meu rei foi coroado, né, eu imagino que, assim, não imagino como é que ele venceu, mas ele venceu. Importa que ele venceu. Então, também fica esse pequeno comentário em relação ao por que me envergonhar, né? Mas é que na cultura deles, primeiro que já era um judeu, né? Então, para um judeu ser visto, bem visto em Roma já não era uma boa coisa. E de vir dessa parte, né? Deste povo, dessa linhagem. Além do mais, ter sido morto numa cruz não era algo muito, vamos dizer, chique. Não tinha nada de chique, né? E ele não se envergonhava dessa mensagem, né? Da mensagem da cruz. Interessante que ele fala assim, primeiro do judeu, depois do grego. Não que o judeu é mais importante que o grego, né? Porque para Deus, Deus está escrito em Atos, ele não faz acepção de pessoas. Uhum. Mas primeiro do judeu, porque o judeu conheceu primeiro, né? Veio primeiro para ele a manifestação, então, da glória de Deus. Lá desde Gênesis, veio primeiro para os judeus, uma nação que o próprio Deus disse que gostaria que essa nação fosse uma nação sacerdotal, né, e que eles passassem o conhecimento de Deus para toda a humanidade. Isso não aconteceu, precisou que Jesus viesse, e aí se expandiu todo o evangelho, que é essa mensagem, evangelho, viu, gente, significa boas novas, tá bom? Então, evangelho significa boas novas. E aí o verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque está escrito, mas o justo viverá pela fé. Meu Deus, é tremendo isso. Fala um pouquinho, Alane. Esse verso aí é o verso que mexeu aí nas bases da nossa fé, né? Martin Lutero, ele foi, quando ele está lendo isso, né, que ele começa o movimento da reforma, foi justamente nesse versículo, lendo esse versículo e entendendo que a justificação vinha pela fé. Porque até então, né, conforme a igreja católica praticava, como que a pessoa fazia? Ela, assim, ela era batizada, ela seguia tudo o ritual, mas o perdão dos pecados era vendido pela penitência. Então você comprava, né, o tanto do o tamanho do seu pecado, você comprava a sua penitência, você comprava, você oferecia, né, comprava, não dizer comprava é o modo de dizer, né, mas você oferecia uma soma de dinheiro e quanto maior o seu pecado, mais você deveria sacrificar, ou quanto mais você deveria contribuir para que existisse essa perda esse perdão de pecados. E aí ele está lendo isso e ele vê que a justificação, né, de um Deus justo, ele não vem pela parte financeira, não vem pela parte material, mas vem pela fé. Então aí ele abre a mente dele, né, nesse versículo aí, e não só ele, mas essa carta de Romanos, ela influenciou também John Wesley, grandes homens de Deus foram influenciados pela carta de Romanos, mas esse em particular entra para a história aí como o versículo que abalou, ou que acho que mexeu no mais profundo do coração de Martinho Lutero. Para quem não sabe, né, Martinho Lutero foi um dos reformadores da igreja, que dá depois início ao protestantismo, né? É assim que acontece. Para quem não sabe quem é Martinho Lutero.
Eu estive lá no museu, irmão Anderson, da Reforma, em Genebra, e assim, é impressionante. Eu até falo, né? Vou pegar o gancho aí para puxar um assunto. Eu falo, a gente viu na Reforma como que eles faziam, como que eles lutavam para divulgar a palavra de Deus e tudo que eles colocavam em prática para esconder, porque não podia, né? A pessoa não podia ter acesso a uma Bíblia. E me marcou muito uma Bíblia bem pequenininha, assim, era assim, sei lá, como uma pecinha de Lego. E as mulheres colocavam essa pecinha de Lego, tinha a palavra de Deus, e elas escondiam no coque, sabe? Para Uau! esconder. É, e também eles têm um espelho, e por trás desse espelho, né, ele colocava a Bíblia escondida, porque não podia mostrar a Bíblia, né, não podia mostrar que você tinha acesso à palavra. Que eu falo, meu Deus, hoje a gente tem tão disponível e a gente não dá valor. E homens e mulheres lutaram para que hoje a gente tivesse acesso à palavra de Deus. Hoje está à disposição e a gente não, infelizmente, não menospreza tudo isso que é ter a Bíblia nas nossas mãos, né? Então foi bem impressionante essa questão de como eles escondiam, como eles lutavam para poder ter acesso à palavra de Deus. Nossa, é muito forte isso, porque hoje nós temos uma visão do evangelho, uma visão da salvação um pouco que distorcida, né? Principalmente, justamente nesse quesito, né? Porque hoje nós temos tudo à nossa disposição, nós temos lives, nós temos internet, nós temos bíblias de estudo, porém, talvez hoje seja o período que menos a igreja tem compreensão do valor da salvação e da graça. Uhum, Na graça, e deixando bem claro, graça aqui como um favor imerecido, não instituição, mas graça, favor imerecido do que Jesus fez por nós, na uhum, situação em que nós nos encontrávamos. E aí, Paulo diz isso daqui, né? Eu acho muito lindo que ele diz assim, como está escrito, quer dizer, o justo viverá pela fé, porque Paulo traz esse texto de Abacuque, do capítulo 2. Lá no capítulo 2, verso 4, eu vou ler para vocês. Depois, se vocês quiserem, pode dar uma pesquisada na casa de vocês. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Olha que interessante, né? Vou pegar o verso 3 para dar o contexto. Porque, ou pois, portanto, a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Paulo, ele resgata esse texto lá de Abacuque e traz aqui para a carta aos Romanos, justamente para mostrar que a misericórdia veio, a graça veio, o amor veio, e ele chegou aqui para resgatar. Por que a gente está colocando esse pano de fundo para você que está na live? Justamente falando desse amor, porque agora a gente vai ter que descer nos degraus mais sórdidos da humanidade, tá? Nós vamos ter que descer numa podridão nos próximos versos, mas o que Paulo está querendo dizer aqui, que o amor é tão grande, a mão de Deus, o braço forte, como foi falado lá para Moisés, lá em Êxodo, o braço forte de Deus, ele está à disposição nossa, né? Mas agora a gente vai precisar descer alguns degraus para entender o tamanho desse amor, o tamanho dessa misericórdia. Então, Paulo fala aqui no próximo verso, no 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiças dos homens que detêm a verdade em injustiça. Gente, o verso parece complexo. A carta de Paulo aos Romanos, ela é forte, ela é tremenda, ela precisa ser minuciosamente estudada. Não é à toa que João Crisóstomo, no século IV, ele dizia que esta carta aqui deveria ser lida todas as semanas em todas as igrejas. De tão forte os argumentos que Paulo coloca. Não é à toa, gente, você que está vendo essa live com a gente aqui, está participando, não é à toa que a carta de Paulo aos Romanos é a carta que abre as cartas paulinas no Novo Testamento. Não é à toa que foi decidido dessa forma, tá? Que essa carta tem um valor histórico, um valor doutrinário tremendo, e não é à toa também que eu acredito que na votação vocês escolheram ela para a gente ler. O verso 18 vai falar disso, porque do céu se manifesta a ira de Deus, né? Deus, ele está irado com o pecado do homem, porque o homem se desviou da verdade de Deus, e agora ele pratica a impiedade e a injustiça, e ele
detém a verdade. O que é deter aqui? Deter é segurar a verdade. Ele impede que a verdade se movimente. Ele impede que a verdade saia de dentro de uma cela criada pelo próprio homem. Então o homem vai lá e segura a verdade para que a verdade não se expanda e liberte os homens. Quer falar alguma coisa disso, Alane? Até acho que puxando justamente nisso, né? Para a gente entender, para a gente descer nessa profundeza aí, a gente precisa entender o que que é essa justiça, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, Deus é um Deus justo, né? E confundem a justiça com a vingança e faz uma misturança total e fica assim, mas o que que é isso, né? O que que é um Deus justo? E aí quando ele fala, alguém está detendo a verdade, não está mostrando a verdade, guarda para ela somente, ou impede dela avançar, a gente vai contribuir justamente para que essa questão de injustiça se propague. O que é um Deus justo? É um Deus que ele faz né, ele toma uma decisão e ele vai nessa linha da justiça até o final. E eu acho que vai ficar bem claro quando a gente vê tudo que o homem é capaz de fazer, de saber, tá bom, e o homem foi capaz de fazer tudo isso, então só vai ter um jeito para que Deus permaneça justo. É um Deus que vai mandar alguém para reparar esse erro. Né? Quando a gente sai da justiça, né? Quando a gente sai dessa linha que Deus determina, né? Esse fio condutor, aí Deus ele não vai mudar. A justiça dele é a mesma, né? Por isso que é um Deus justo. E aí as pessoas confundem Deus justo com Deus vingativo. E fica assim, cria uma imagem de um Deus, não sei, eu imagino assim, com a voz bem, bem forte, e que a pessoa não pode nem chegar perto, né? Porque é um Deus vingativo, mas ele não é um Deus vingativo, ele é um Deus de justiça. Então ele vai agir segundo a regra que ele mesmo determinou para que nós andássemos, né? E aí a gente vai ver como é que a gente vai se afastar dessa justiça pouco a pouco durante o capítulo. Top, muito bom. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, de alguma forma, esse poder, essa misericórdia, esse amor, de alguma forma ele está manifesto, né? Manifesto para a humanidade. A humanidade não percebe esse amor, porque esse amor ele vem vestido de verdade, ele vem vestido de justiça e de verdade. E como o homem, de alguma forma, tenta impedir essa verdade, que essa verdade se esclareça, acaba que o poder e a misericórdia e o amor também não venham, porque é um conjunto de coisas, né? Deus ele não se manifesta por pedaços, né? Um pedacinho de Deus aqui, um pedacinho não. Ele vem por completo, e por ele vir por completo, ele vem com justiça, com verdade, com poder, com glória, com amor, com misericórdia, com salvação, tudo isso junto. E como o homem impede a verdade, aí acaba que não conhecendo ou vendo as outras partes tão lindas e maravilhosas da parte do Eterno, que é o Todo-Poderoso. Quer discorrer alguma coisa sobre esse assunto, Alane? Não, acho que ficou bem, bem claro. Bom, pelo menos eu achei que ficou bem explicadinho. Verso 20 diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, gente, é forte isso, eu tenho que parar no meio do verso. Porque olha que interessante, né? Porque as suas coisas invisíveis, aquilo que a gente não consegue ver, tá? Paulo vai falar disso nas cartas também, que o mais importante não é aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente não vê. Porque o que a gente vê um dia acaba, mas o que a gente não vê é eterno. Paulo vai falar disso, né? E ele diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, desde o princípio, desde o início, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. Meu Deus, é forte isso. Alane, você consegue me ouvir bem? Tô ouvindo bem, eu tô ouvindo bem. Meu Deus, é forte isso. É muito forte, porque Paulo ele vai discorrer essa carta, gente. Eu sei que parece maçante que a gente está falando aqui, e parece pesado, mas essa é a ideia de que Paulo queria passar mesmo.
Então ele vai explicando, ele vai se debruçando sobre a própria carta, sobre o que ele está escrevendo, e dizendo, gente, o homem não viu a beleza de Deus na criação, em tudo que Deus tem feito. Se a gente for pensar sobre o nosso próprio corpo, nossos olhos, os nossos olhos, a nossa língua, que consegue sentir tantos gostos diferentes, os nossos dentes. Alane, olha, para você que está na live também, né? Olha que coisa interessante. Nasce um dente na parte de cima da nossa boca e um embaixo, e eles nunca se encontraram na vida, né? Antes, e o encaixe entre eles é perfeito. Um encaixa perfeitamente no outro, né? Então, descendo para a nossa garganta, para a nossa glote, pulmões, fígado, né? O nosso próprio intestino que a gente come, você não precisa ficar separando vitamina, de carboidrato, de gordura, de lipídio, glicídio, né? Todas as proteínas que a gente precisa separar para cada um ir para um lugar. O nosso corpo faz isso sem a gente nem saber o que é proteína, nem saber como funciona o nosso próprio corpo. E toda essa beleza da criação, né, está disponível para o homem através da sabedoria de Deus, e o homem não conseguiu enxergar Deus nessa sabedoria, olhando para a lua, para as estrelas, para o sol, para o mar, para o oxigênio que a gente respira, que vem das plantas, e elas respiram o que a gente solta, que é gás carbônico. Olha que coisa, tudo que Deus criou, né? O homem não conseguiu ver essas coisas invisíveis aos olhos do homem, né? Que é a sua divindade, o seu poder, e de alguma forma Deus está dizendo, por causa disso eles vão ficar sem desculpa naquele dia. Eles não vão ter desculpa para falar, não, mas Eu que a não gente sabia. pensou que era a natureza. Eu não sabia, né? Eu não sabia. Se olha no espelho, que você vê o tamanho da obra, da misericórdia de Deus, e o tamanho da sua sabedoria, né? Desde a ponta dos nossos dedos, como disse Jó lá, né? Que cada marquinha da ponta do nosso dedo ia fazer diferença de homem em homem, né? Jó escreveu isso aí, Jó falou isso, né? Moisés escreveu há 3.500 anos atrás, e hoje a gente conhece as digitais, o que é uma coisa tão tremenda e que diferencia homem de homem para homem, né? Quer agregar alguma coisa nesse verso, Alane? E ele vai até, essa questão, né, da diferenciação e da beleza da criação, ela começa, né, como o irmão falou, começa desde da formação de cada órgão, de tudo, e mesmo de saber que, imagina, né, quando um espermatozoide encontra um óvulo, eles não precisam de ninguém explicar para eles o que eles precisam fazer, eles vão se encontrar e ali começa uma vida. Não precisa uma receita, não precisa nada, tudo é criado a partir de uma simples junção, né, de uma parte com a outra parte, tudo se forma. Que eu imagino, né, nós quando encontrarmos a igreja, encontrar como nosso noivo, tudo vai ter um significado, né, vai começar uma obra excelente. E a gente não admira, a gente não para, a nossa sociedade não tem mais esse tempo de admirar, de parar, de observar, não somente nós, mas toda a criação, de imaginar que, por exemplo, nós vamos deitar e o sol vai se pôr e amanhã a gente não precisa se preocupar, o sol vai se levantar na hora que ele tiver que levantar e a lua vai aparecer e ela vai trocar de, como é que se chama, de fase, sem que a gente preocupe com nada, tudo está ao comando do Eterno. Vai falar assim, mas tudo estava explicado, vocês tiveram a oportunidade, não tinha desculpas. Tava tudo aos olhos, né? Embora parecesse invisível, tava tudo estava lá já. É muito forte, é muito tremendo esse assunto, porque é como se o Criador agora, ele abrisse um grande tribunal, né? E ele vai expor as suas razões, né? Ele vai falar, olha, eu criei com amor, eu fiz tudo que vocês precisavam, o corpo de vocês é perfeito. Olha a unha, nossas células mortas, né? Cabelo, unha e o tamanho dos dedos, tudo tem o seu porquê. E ele está dizendo justamente isso, tudo que vocês enxergam, todo o colorido que eu coloquei para vocês, o limão, o abacaxi, o abacate, enfim, eu não gosto do limão, mas eu fiz o abacate, eu não gosto do abacate, eu fiz o abacaxi, eu não gosto do abacaxi, mas eu fiz a manga para você, né? Enfim, eu fiz tudo para te agradar, eu fiz de tudo para que vocês me reconhecessem como criador de todas as coisas. Então é como se o tribunal agora, Paulo sai daquela primeira parte da carta, né? Que nós vimos na live anterior, e agora é como se um grande tribunal fosse aberto, e o Eterno, ele começa a falar as suas razões, ele vai começar a explicar, então, como que ele tentou se revelar para nós, e a gente não conseguiu, né,
e sim. como começou o distanciamento. Então, o mundo gentil, ou nós, o mundo conhecido, é culpado. É culpado porque a gente não conseguiu ver Deus na sua criação. Inclusive, lá em Coríntios, né? Coríntios, Paulo vai falar exatamente disso. Eu acho lindo o texto. Acho que é Coríntios. É 1 Coríntios. Vale a pena a gente passar por isso, Alane. Uhum. 1 Coríntios, no capítulo 1 mesmo, verso 18. Abram a Bíblia de vocês aí. Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha que coisa interessante que Paulo vai falar aqui, tá? É muito forte isso. Deus gostaria de ser conhecido pelas obras da sua criação. Aí no verso 18 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por isso que Paulo falou, né? Eu não me envergonho de falar dessa cruz. Mas ela é loucura para aqueles que não conhecem o tamanho do mistério de Deus com a cruz. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para muitas pessoas, esse mistério é desprezado. Mas para nós, é o poder de Deus, é obra de salvação. E ele diz, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, que aqui eram os gregos, né, que era a base da sabedoria e da cultura romana, que era composta pelos gregos. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então aqui pegou todos os gregos da época. Onde está, ó sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, olha só, né? A sabedoria de Deus de ter criado todo o universo, toda a humanidade, todo o planeta, e nós convertemos a nossa sabedoria como se colocando a nossa sabedoria acima dessa sabedoria de Deus. E ele diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, Deus queria que ele fosse conhecido por tudo que ele já tinha feito. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que loucura isso. A gente não conseguiu conhecer Deus por tudo que ele tinha feito, pelas estrelas, pela lua, pelo sol, pelo mar, pelos nossos corpos, né? Por toda a comida disponível, pelo oxigênio que a gente respira, pelos pássaros que a gente vê, pelos nossos filhos que são gerados dentro das barrigas das mulheres, né? Pelo encontro do óvulo e espermatozoide, a gente não conseguiu enxergar a sabedoria de Deus aí. E precisou Deus tomar um comedor de feijão, um homem, e pela loucura da pregação, fazer com que os nossos olhos derramassem uma lágrima através da pregação de um homem e não por aquilo que Deus tinha feito. Olha que loucura, né? Então, toda essa beleza que está à nossa volta, nós não conseguimos crer em Deus por isso. Precisou Deus, aprove a Deus, né? Salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos eles buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Linda essa passagem, né? Então, Paulo ele vai repetir isso nas cartas justamente porque ele coloca um tribunal agora, dizendo Deus fez tudo isso e a gente não conseguiu reconhecer. E a gente desce, e aí Deus fala, por isso que vocês vão ser inexcusáveis, sem desculpa. Porque vai ter gente que vai falar assim, eu nunca ouvi o evangelho, eu nunca ouvi uma live, eu nunca pisei na igreja, mas você não tem desculpa, porque se você olhar à tua volta, olhar para os teus filhos, olhar para a tua casa, olhar para aquilo que você come, o ar que você respira, não tem desculpa para dizer que Deus não existe. Porque as estrelas que estão no céu não foram feitas pelo meu avô, nem pelo avô da Alane, nem pelo teu avô. O mar que hoje a gente vê não foi feito por ninguém que você conhece, né? Pelo teu pai, pela tua mãe. Alguém fez. Então, é como um provérbio africano, né? Que diz assim, que tudo que passa perto da cabana do acampamento deixa uma marca. Quer seja o leão, quer seja a zebra, quer seja o rinoceronte. Como eu sei que passou um rinoceronte por ali? Pelas marcas que ele deixou. Como eu sei que passou uma zebra por ali? Pelas marcas que ela deixou. Quando eu olho para as estrelas, quando eu olho para o mar, quando eu olho para as montanhas, quando eu olho para a imensidão do universo, foram marcas que o Criador deixou. Então a gente descobre pelas marcas que ele deixou. Você que está vendo essa live, faça muita atenção nisso. Alane, quer discorrer alguma coisa sobre esse verso? Acho que a gente só parou de olhar para toda a criação, para a beleza, né? Eu gosto muito de tratar isso com crianças, né? Por exemplo, treinar o olhar para a beleza, né? Encontrar a beleza naquilo que Deus fez.
E esse termo foi até equivocadamente utilizado, que a gente deve evitar a beleza, que a gente não pode ter a formosura, né? Então existe uma falsa interpretação, né, do que é a beleza de Deus, porque Deus fez tudo belo, né? Mas a gente acha que para ser aceito por Deus a gente precisa ser feio. E a questão da beleza de Deus, eu acho que ela perdeu o sentido para o homem, porque o homem se colocou como centro, e não tudo a criação de Deus como a obra de perfeição de Deus. Ele colocou ele, como ele sendo o centro. Então, pouco importa se as folhas vão cair, se as estrelas vão, as ondas vão se colocar de acordo com a lua, pouco importa se o sol, ele vai ter dias que ele vai marcar no horizonte cores diferentes, pouco importa, porque para ele o que importa é ele, é o homem, né? É o homem que se coloca diante e superior a tudo que a criação, mas não no sentido bom de ser, não, eu reconheço isso e vejo como que Deus me amou, não, como pouco me importa isso, eu que comando, o que importa é o que eu sou, o que eu acho, né? Então, só para adicionar essa parte da beleza, né? E de tudo ter perdido o sentido, porque o homem se colocou como superior, mas não num bom sentido, superior como se nada fosse importante. Por isso que ele perdeu o olhar para isso. Top. Verso 21, perdão. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, diante de tudo isso, não deram graças. Ou seja, não deram graças pelo filho que nasceu, não deram graças pelo oxigênio que respiram, não deram graça pela roupa que o Criador de alguma forma preparou, não deram graça pelo seu emprego, não deram graça, enfim, para tudo aquilo que te dá suporte, ou suporte para a tua vida, né? Alguém está fazendo isso, você que está vendo essa live já deve ter passado por isso, né? Em algum momento, eu ia fazer uma viagem, não deu certo, deu sair, eu descobri que aconteceu um acidente. Ou, eu ia fazer determinada coisa, nossa, eu ia passar por ali agora e aconteceu tal coisa que poderia ter me prejudicado. Ou fui fazer uma entrevista, tinha certeza que ia ser reprovado, e de alguma forma fui lá e passei, né? Alguém me ajudou nessa entrevista. Ou fui reprovado numa entrevista, chorei, lamentei, descobri que depois uma porta se abriu e era melhor do que a primeira. Quantas vezes isso não aconteceu com vocês aí que estão vendo a nossa live? E é disso que Deus está falando, né? As coisas invisíveis, aquilo que a gente não consegue perceber. Nós não conseguimos perceber a glória de Deus nas coisas invisíveis e o seu grande poder. E ele diz justamente isso. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, porque ele merecia o nosso louvor diante disso, né? E você que está vendo essa live, você que é evangélico, tome muito cuidado com isso, porque a gente que pensa que é evangélico, está dentro da igreja, eu estou tranquilo, estou salvo, está tudo certo, não preciso fazer mais nada, estou na graça do Filho de Deus. Deus que muda até a voz para falar, né? Porque ele se acha mais importante do que os outros. Então, você que está aí, cuidado com esse tipo de argumento, porque Paulo vai falar justamente disso agora. Paulo vai trazer justamente isso. Tem gente que se apoia nesse tipo de jargão e depois pode ter um problema muito sério. Não seria isso se não acontecesse, como o próprio Jesus falou, que muitos vão chegar nele, em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, nunca ouvi falar, então sai fora, pega o corredor ali que vocês não têm nada a ver com esse lugar. Porque, na verdade, não compreenderam, e é justamente o que nós falamos na live anterior, né? Uhum. Quanto tempo faz que eu sou batizado? Ótimo. Mas quanto tempo faz que você é convertido? Quanto tempo faz que você se arrependeu? Paulo está falando justamente disso, não glorificaram a Deus como ele merecia. No verso 22, diz o seguinte, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Sábios porque andaram segundo o curso do seu próprio coração, e, na verdade, se tornaram loucos por não reconhecer o tamanho do favor de Deus, que é a graça. Verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da sua imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. É forte, é tremendo. Fala alguma coisa para nós, Adriane. Essa questão do incorruptível, né, que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, então não era para nós sermos incorruptíveis, e aí a gente vai logo lá no começo, lá em Gênesis, mostrar que nós fomos, né, o homem cai e ele se torna corruptível. Então ele tem essa tendência ao erro, ao pecado,
E depois disso ele vai acabar fazendo deuses que são semelhantes a aves, quadrúpedes e répteis. Então, depois passa uma fase que é incorruptibilidade, a corruptibilidade fazendo é, deuses, né, parecidos com o homem e depois com algum, até mesmo animais. Existem deuses que são semelhantes a animais. Então, acho que ele vai passando, né? A gente tem tendência de achar que primeiro a gente adorava animais, depois a gente foi adorar o homem, depois a gente vai adorar o Deus. E não, na verdade, Deus nos criou para que nós fôssemos semelhantes a Ele. A corrupção entrou em nós trazemos essa carne corrupta, né, corruptível, e depois ela chega a ser tão baixa que a gente consegue adorar e se prostrar e criar deuses como de semelhança de animais, répteis enfim, de lembrar pro animal, né? Acho que é isso é assim que eu interpreto essa parte da semelhança e como isso vai caindo, né, ao longo do tempo. Só para agregar, então, o que a Alane falou, né? Deus ele coloca a gente lá como o topo da criação, né? Ele faz o homem no sexto dia como o topo da criação, a primícia até da sua criação, como é falado. Ele sopra o seu próprio espírito, como está escrito lá em Gênesis 2:7, né? Fez o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o espírito da vida e o homem foi feito alma vivente. Olha que interessante, né? É uma coisa muito gloriosa o que Deus fez com o homem, coloca ele lá no topo de toda a criação, e o homem o que faz? Ele, em vez de adorar a Deus por tudo que Deus já tinha feito, ele desce, né? Ele regride, como a Alane falou, ele regride, e os animais que eram para estar abaixo dele, ele coloca acima e começa a adorar animais, répteis, enfim. Isso eram umas práticas que começaram lá no Egito e acabou chegando na Grécia, em Roma, e hoje está no nosso meio. Nós devemos tomar todo o cuidado para que isso não contamine o nosso intelecto espiritual e a gente também não se prostre diante dessas coisas. Ai, Então, lembrei de onde um o homem negócio. estava, né? Ai, desculpa, pode falar. Onde o homem estava e onde ele acabou chegando, né? Esse é o tribunal que Paulo abre, ele fala do tamanho do amor de Deus, tudo que Deus faz, e olha onde o homem foi parar, né? Olha onde o homem foi parar. E cuidado, gente, cuidado, eu vou citar sempre evangélicos, que é a base da nossa live, tem muito evangélico, a gente sobe nesse altar achando que a gente é melhor do que alguém e às vezes a gente está colocando algumas coisas acima do nosso próprio Deus. Às vezes é um relacionamento, às vezes é os nossos próprios filhos, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o nosso carro. Tem crente que coloca o carro dele acima de Deus, né? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque naquele dia vai ser um dia muito complicado e a gente vai ter muitas coisas para explicar. Paulo ele só está tentando adiantar o julgamento para falar, olha, se prepara, porque o negócio não vai ser brinquedo, não. O negócio vai ser pesado. E muita gente vai falar, mas é porque o bispo da minha igreja, o pastor, o cooperador, o ancião falou, e por isso que eu fazia dessa forma. Vai queimar você, o bispo, o ancião, o cooperador, então vai queimar tudo no inferno. E ele vai dizer para todos, viu? Para todos aqueles que não praticaram a justiça. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês, né? E aí se cumpre o que foi falado em 29 de Isaías, no verso 13, salvo erro, diz, né, porque esse povo me busca, com seus lábios me honram, mas seu coração se afasta para longe de mim e o seu servir a Deus consiste só em mandamento de homens. Ou seja, cuidado, a nossa base é Bíblia e o Evangelho, ele tem o poder para a salvação de todo aquele que crê. Acabamos de ler aqui. Alane, pode discorrer. Eu ia falar um negócio quando a gente estava falando, né, que quando a gente coloca, né, a gente deixa de colocar Deus, né, e o homem como essa parte mais nobre, né, da imagem e semelhança dele. Eu não sei, aqui na França isso é algo comum, né? As pessoas não querem ter filhos, mas querem ter cachorros, né? São mães de pet, né? É o tal do mãe de pet. Eu sou mãe de pet, eu sou mãe de pet. E eu falo, e as pessoas se tem até uma comoção nacional quando existe um cachorrinho que é morto, quando existe um cachorrinho que foi atropelado, foi abandonado, existe uma comoção nacional e a gente deixa de ter comoção quando uma criança, né, é morta dentro do ventre de uma mãe porque ela abortou. A gente valoriza ter um cachorro do que ter um filho. Eu fui no Brasil, essa aí foi na última vez que eu fui no Brasil, eu fiquei espantada, eu fui acho que é Cobase o nome da loja, e eu fiquei espantada de ver o tanto de acessório que tinha para cachorro. Tinha até carrinho, fralda para cachorro. Eu falo, não é que a gente deve maltratar os animais, porque são criação de Deus, mas quando é que a gente colocou, em que momento foi que a gente colocou um cachorro no mesmo nível que um homem?
no mesmo nível que uma criança. Uau. Quando que foi que aconteceu isso? Quando é que a gente não percebeu? E aqui tem muitas famílias não querem, né, ter mais filhos, mas preferem ter um gato. O gato é sabe, na Índia, né, a vaca é algo sagrado. O gato é um gato sagrado. A gente não pode, não, tem que cuidar, tem proteção para tudo isso, mas e proteção, né? A França, ela é um país que faz recordes, né? Tem mais de uma vez eu fiz a comparação, por exemplo, da quantidade de pessoas que estavam morrendo por Covid, que tem todo um alarido, né, para as pessoas que morrem de Covid, e existia o dobro de interrupções, né, de abortos, que aqui é legalizado, tinha o dobro de abortos por dia na França. A gente se comove com as pessoas que estão morrendo de Covid, e a gente não se comove com crianças que estão não tendo nem oportunidade de existirem, que estão sendo, por N motivos, não vamos entrar aqui que isso é bem profundo, mas em algum momento a gente deixou de valorizar a imagem e semelhança de Deus para valorizar outras coisas, para valorizar um Uau. trabalho, para valorizar uma relação, enfim, outras coisas do que Deus, né? Forte, Alane, forte, e aí você me traz uma reflexão importantíssima, né? E que fique bem claro para todos que estão nos assistindo agora. Gente, esse é o nosso ponto de vista, e eu corroboro com o ponto de vista da Alane. Está escrito em Provérbios que feliz é o homem que cuida bem das suas criações, dos seus animaizinhos. Nós não estamos falando que é para cuidar mal, mas não colocar acima de um cuidado com um ser humano, né? Porque ele é a primícia da criação de Deus. E Uhum. não os outros animais. Isso tem que ficar muito claro aqui, e nós não podemos sair da verdade do que está escrito aqui. Né? E em nenhum momento a gente está falando para maltratar, ou Isso, cuidar mal, ou não dar carinho. Mas se você dá carinho pro seu cachorrinho, dê mais carinho ainda, ou dobrado para um ser humano. Que exato. precisa. Então, de repente, você vai lá comprar uma fralda, né, para o seu cachorro, ou uma roupa para o seu cachorro, e você vê uma criança no meio da rua, num semáforo, pedindo dinheiro. E você sabe que a noite vai chegar, né, e você está comprando uma roupa para o seu cachorro. Não estou falando para não comprar, compre, mas não esquece que tem uma criança ali que também merece um carinho maior do que o seu pet, tá bom? Só para ficar claro aí, e é justamente isso, Deus falou justamente isso aqui através da boca de Paulo. Só que nós vamos discorrer um assunto aqui agora. Lembra que a gente precisava chegar lá na podridão dentro do... Bom, antes de falar dos próximos versos, gente, é importante dizer que, porque Paulo vai escrever isso, já vou antecipar porque os versos são pesados, a Grécia tinha um costume muito forte, era um costume nacional, de homens terem relações sexuais com outros homens. Isso era proibido em Roma, mas esse costume, por achar que a Grécia era o povo mais sábio da terra, acabou chegando até Roma, e todo o Império Romano começou a praticar esse tipo de coisa entre os soldados e entre os imperadores. Para vocês terem uma ideia, os 12 primeiros imperadores de Roma, só um tinha o desejo só por mulher. Os outros 11, e esse um era Cláudio, era justamente na época de Paulo aí, os outros, eles tinham práticas homossexuais. Gente, essa live não é para dizer que a gente é contra ou a favor, tá bom? Aqui nós só vamos colocar o ponto de vista de Paulo na carta, tá bom? Então, e é o ponto de vista que a gente vai falar, e é o ponto de vista que é a base da nossa live de hoje. Nós não vamos sair dele, tá bom? Então, Paulo diz o seguinte, verso 24. Pelo que também Deus os entregou às consciências do seu coração, os desejos do seu coração, a imundícia, Paulo usa essa palavra, para desonrarem o seu corpo entre si. Eu vou discorrer todos os versos para a gente falar de uma vez só, tá bom, Alane? Porque eu acho que eles vão se encaixar um no outro, aí não tem como a gente falar de um só. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo usa o amém aí, porque assim seja. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque, pois, ou portanto, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo entre si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, gente, eu vou ter que frisar isso aqui,
Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao seu sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detretores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, infratores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, gente, vocês viram aí que a lista é enorme, apesar de falar aí inicialmente da idolatria, dos ídolos que foram colocados acima do próprio ser humano, não reconhecerem a misericórdia de Deus, não reconhecerem o amor de Deus, tudo aquilo que Deus tinha feito pela humanidade. Agora Paulo discorre uma lista completa que começa com pecados sexuais e passa pela avareza, por não honrar contrato, pela mentira, pela soberba. Enfim, ele coloca aí toda a lista da degradação humana do que o homem é capaz de fazer e até onde o homem conseguiu chegar, né? Então, esse final do capítulo 1 aqui, ele é extremamente pesado e a gente já sabia disso, né Alane? Sabia. Então, por isso a gente não vai se desviar dele, até porque o nosso intento é justamente esse, de colocar e tentar explanar com o nosso ponto de vista, tá bom, gente? Porque tem gente que vai falar assim, vendo a live, mas eu não tenho esse ponto de vista. Top, maravilha, eu respeito o seu, tenho certeza que a Alane também vai respeitar o seu Sim. ponto de vista, porém, esse é o nosso ponto de vista à luz da palavra de Deus. Exato. Tem pecado pequeno e pecado grande? Tem. Tem pecado pequeno e pecado grande. Uhum. Jesus falou isso lá em Mateus, né? Jesus, ele disse que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para as cidades que ele estava pregando o evangelho. Por que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra e aqui para essas cidades que ele estava pregando o evangelho teria um rigor maior? Porque a partir do momento que eles conhecem a verdade, eles vão ser cobrados através dessa verdade. Dessa verdade que eles estão conhecendo. Não saia da live, você que está vendo essa verdade agora, porque é por causa dessa verdade que você está ouvindo hoje que você vai ser cobrado e cobrada. Alane, pode escorrer aí. Eu vou fazer um negócio aí, falar uma coisa, irmão Anderson, que eu acho que é muito importante, porque a gente fala assim, ó, mas eu não, justamente, né, eles pegam esse verso aí, do que Sodoma e Gomorra vai ter menos cobrança, e fala assim, então eu não vou ler a Bíblia. Eu não quero nem saber, porque assim Deus não vai me cobrar, né? Não. E aí, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa começar a lutar contra, no sentido de vamos exortar que a gente precisa ler e saber, né? Que foi até um pouquinho que eu falei no começo da live. Tantos homens lutaram para que a gente tivesse acesso, como é que a gente não tem acesso hoje e não dá valor? E muitos falam, eu não quero nem ver isso, eu não quero nem saber, porque quanto mais for dado, mais vai ser cobrado, e fica numa mentalidade deturpada da verdade, né? E a gente tem aqui a verdade de Deus falando o que ele quer, como que ele é justo, e eu acho que ele passa essa lista aí, começando eu imagino, né, como que eu vejo, ele começa pela imoralidade sexual, por quê? Porque ela vai ferir já o cerne do projeto de Deus, que é ter uma família, né? O Emanuel é Deus conosco, então ele cria um homem e uma mulher e ele quer que exista uma família, né? Não podia existir sozinho, então ele vai lá e vai criar esse projeto inicial, começa. Então eu acho que ele começa bem batendo nessa tecla, por quê? Porque é a coisa que fere mais o projeto inicial de Deus. Se coloca 2 homens ou 2 mulheres, não tem de maneira espontânea, né? Como ele vai contra o projeto inicial, quanto a família, quanto aquele crescer e multiplicar. Então já vai ferir nesse daí, né? Nesse ponto. E depois ele vai discorrer, e eu acho que a gente precisava ler e reler, e ler e reler todas essas, tudo que ele cita como pecado, porque as pessoas confundem dizendo, eu não peco. Eu não sou pecador. Mas eu tenho certeza que qualquer um que tenha 1 ano, 2 anos,
50 anos de batizado. Eu não consigo imaginar que alguém possa passar por essa lista de coisas erradas que estão sendo feitas e não possam reconhecer, eu pratico isso. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que eu não pratico isso. Nossa, top, top, forte e muito profundo, Alane. Eu acho que todo mundo que está nessa live hoje, foi feita uma pergunta aí, né? Eu acho que é interessante o que é o verdadeiro arrependimento, né? A verdadeira conversão. Essa pergunta é importante porque a maioria das pessoas, na verdade, eles têm uma dificuldade enorme de entender o que é arrependimento e a conversão. Você abrir mão. É como a palavra santo que Paulo fala aí em todas as cartas. Vocês são santos. Santos aqui, gente, são separados. Vocês foram separados. Quer dizer, vocês estão num outro tipo de ambiente. O Criador tem um outro plano para a vida de vocês. Não é simples. Óbvio que não. Por isso que Paulo se chama de servo. Eu, servo do Senhor Jesus Cristo. E servo é mais do que um servo mesmo. É um escravo, né? Eu dependo dele. Eu faço aquilo que ele me manda fazer. Gente, e é importante que dentro dessa cultura greco-romana existiam servos, para falar primeiro dos pecados sexuais, ele tinha até um nome, eu até anotei aqui, o catamita, era um jovem comprado, Alane, olha que coisa isso, era um jovem comprado por grego e romano que tinha dinheiro, um grego e um romano mais velho, ele comprava um adolescente e ele estuprava esse adolescente e ele não era condenado. E o nome do adolescente era... O nome dado a eles era catamita, e eles eram zombados nas ruas, olha só. Meu Deus. Porque eram estuprados e não tinha problema nenhum. Era disso que Paulo estava falando, né? Era uma das coisas que estava pegando pesado aqui para Paulo, né? E quando a gente lembra de arrependimento, a gente lembra de salvação, a gente lembra de conversão. O que é uma conversão para aquele que tirou a carta, né? A conversão é uma mudança de direção. Então eu faço uma mudança de direção na minha vida, para que eu possa encontrar um novo caminho ou voltar para o caminho que antes comecei. Qual era o caminho que eu comecei? O caminho de criança, o caminho do perdão, o caminho de abraçar, o caminho de compreender, o caminho de não guardar rancores, né? Por isso Jesus falou, vocês precisam ser como criança, né? Deixar a mim vir os pequeninos. Nós precisamos voltar a ser pequeninos. Entender as pessoas como iguais a nós, independente da situação que ele esteja. Independente da situação que ele esteja. Então, todos esses pecados que foram colocados aqui, em algum momento, como a Alane falou, a gente praticou 1, 2, 3, ou a lista toda. E o pior, em algum momento, nós possamos estar praticando toda a lista e a gente nem olhou para ela. A gente nem olhou para nós no espelho para ver se realmente a gente está praticando ou não. Mas se a gente perguntar à nossa volta, será que a gente não está? Abraão era o pai da fé. Ótimo, toda a nação judaica conhecia ele como pai da fé, eu conheço, você que está na live também conhece. Mas vem para cá um minuto, né? Vem para cá um minutinho e pega lá Abraão, ele pegando Ismael e a sua escrava Agar, Ismael seu filho, né, com Agar, pega os dois, dá um disco de pizza e 600 ml de água e manda os dois embora para o deserto. Aí ele é o pai da fé para mim, para você que está vendo a live. Mas se eu perguntar para Agar, trouxe Agar agora na nossa live, junto com Ismael, que estava quase morrendo de fome no deserto, perguntar quem é Abraão, qual seria a resposta? Será que Agar diria de Abraão? Né? Que mandou eles embora para morrer no deserto. O que será que Ismael diria do seu pai? A pergunta é, o que as pessoas dizem de você? Não é o que você pensa de você, mas o que as pessoas veem em você? As pessoas que trabalham com você, a tua família. Né? Então, o arrependimento é nós olharmos para nós mesmos, como no espelho. Mas o espelho aqui não é o espelho da nossa casa, é o espelho da palavra, é o espelho da Bíblia. Por isso Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? O maior inimigo de todos, gente, somos nós. Somos nós mesmos. Por isso que nós não devemos deter a verdade. Então a verdade chegou até você através dessa live. Não detenha ela, deixa a verdade entrar dentro de você. Deixa a verdade aí arrumar o que precisa ser arrumado. Pode ter dor, pode ter angústia, pode ter sofrimento da verdade entrar dentro de você, mas vai fazer o quê? Era disso que Paulo estava falando, né? Era disso que Paulo estava falando. E, inclusive, eu anotei aqui um grande missionário inglês. Ele estava na África, o Dan Crawford, e ele disse o seguinte, aquelas pessoas que não creem
que pecam consciente, deliberadamente, existe uma grande necessidade premente de ler o evangelho a todos esses homens, pois é a única maneira deles serem salvos. Então o evangelho é as boas novas, é essa a verdade. Quer agregar alguma coisa, Alane? Eu lembrei só eu acho que eu falei no comecinho da live, né, quando eu fui no museu e tem eles têm na porta de casa, ficavam geralmente na porta de casa, tinha um espelho e por trás desse espelho eles escondiam a palavra. E isso é tão representativo, não somente desse esconder, mas é de você saber que atrás destes espelhos tem uma palavra que te avalia todos os dias. E você olhar e falar assim, num momento eles usavam isso como um esconderijo, né? Mas era também para ele saber que você pode até esconder e aqui por trás, né, a gente olhar e tá tudo bonitinho. Eu olhar minha imagem no espelho e falar, tô bem, hoje eu tô bonitinha, tô com o meu óculos bonitinho, tô tudo combinando, mas o que tem atrás do espelho, o espelho da palavra, que muitas vezes a gente nem quer ver, ele fica escondido, mas ele reflete uma verdade sobre nós, né, de quem nós somos, de como nós somos, e a gente só vai saber que a gente está errado se a gente olhar e ver o que é o certo. Senão a gente não consegue ver o que está errado. Se a gente achar que, não preciso saber, não, eu não erro, né? Mas como é que você não sabe se você erra? Você tem que comparar com um padrão, né? O erro ele só tem significado se a gente compara ele com um padrão. Um erro por um erro não tem significado algum. Mesmo em pesquisa, você só consegue saber que algo saiu da norma se você tem uma referência. E qual que é a nossa referência? Por isso que ele vai mostrar tudo isso pra gente saber assim, ó, a gente não ia dar conta. A gente ia errar. Nós erramos, continuamos muitas das vezes a errar diariamente. E aí ele vai, acho que ele aponta, né? Ele leva lá no fundo pra gente apontar. Peraí, todos pecaram, foram destituídos da glória. Mas existe uma solução. Glória Então, eu a acho Deus que por isso. ele traz, né? Ele vai trazer pra nos mostrar. Esse é você, esse sou eu, né? Esse somos nós. Lindo, perfeito. A nossa live ela já vai acabar, então só para encerrar minha fala, Alane, e para você que está vendo a live agora, gente, por isso que Deus ele mergulhou agora nesse poço, nessa lista enorme de coisas ruins que desagradam a ele, para depois vir a parte maravilhosa, que é a sua graça, a sua salvação. Nós vamos falar de arrependimento, nós vamos falar do amor de Deus, como que é essa estrutura para que a gente possa se salvar, como é essa estrutura para que a gente possa deixar a verdade entrar dentro de nós. Está tudo aqui na carta de Paulo. Então, eu sei que esse texto agora ele foi pesado, ele pode ter até te machucado, ele pode ter até trazido alguma coisa dentro do seu coração que tire o seu sono hoje, mas de verdade, faça uma oração para o teu Criador nessa noite e não perca a próxima live, porque nela nós vamos entrar nos assuntos muito poderosos e que vai dar sentido a todo esse texto que a gente falou hoje. Tá bom? Alane, sua última fala? Não, só sinto de agradecer, porque acho que quando a gente olha para isso e a gente vê o tamanho do Cristo que está na nossa frente, a gente tem que ser muito grato, né? Acho que é só isso que eu queria acrescentar. Top. Deus abençoe grandemente. Alane, fica aí comigo mais um pouquinho que eu vou falar agora quem esteve com a gente. Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais, Caçapava, Piedade, São José dos Campos, Ibiúna, Teixeira de Freitas, Curitiba, Botelhos, Furquilinha, lá em Santa Catarina, Franco da Rocha, Santa Bárbara do Oeste, Goianorte, Passos, Araras, Pratópolis, Campina Grande do Sul, Maringá, Itajubá, Tatuí, Altamira, Piracicaba, Belo Horizonte, Camaçari, São Miguel Arcanjo, Birigui, São Carlos, Laranjal Paulista, Suzano, Boa Esperança do Sul, Sorocaba, Cornélio Procópio, Pompeia, Distrito Federal. Olha que top! O Batatinha, grande abraço, Batatinha. O Batatinha viu a nossa live hoje. Pueblito, lá na Venezuela. Iacre, Hortolândia, Campinas, Lavras, Campo Grande, Mato Grosso, Recife, Itaquera, Ribeirão Preto, Atibaia, Miradópolis, São Sebastião do Paraíso e Altinópolis. Gente, é muita gente. Tem mais um monte. Tem mais um monte de gente escrevendo. Me perdoem, não vai dar para falar todo mundo. Um grande abraço para todos. Deus abençoe grandemente vocês. Grandemente a vida de vocês. Alane, mais uma vez, Deus abençoe grandemente por estar com a gente. E domingo que vem, não percam. Deus abençoe, um abraço muito forte para quase 400 pessoas que estiveram no pico da nossa live aí, né? Nos prestigiando. Lembrando, é só o nosso ponto de vista, tá bom?
acerca das Escrituras. Deus abençoe grandemente, Alane. Deus abençoe a todos que Amém. participaram. E domingo que vem, com a ajuda de Deus, às 21 horas, vamos entrar no capítulo 2. Tamo junto para a vida eterna. Grande abraço. Amém. Fiquem com Deus. Amém.